E agora aqui no podcast da 333, estamos aqui com o Júlio Acosta e a Juliana Pinheiro, que vão pontuar aqui para a gente um pouco em relação aos gargalos quando se fala na sanidade e na produção dos suínos. Juliana, se puderes pontuar para a gente, qual que é o cenário quando a gente fala desses gargalos do segmento? Olá, Gislaine, é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Vários são os pilares fundamentais para a produção de suínos. A sanidade é um desses pilares, que são fundamentais, obviamente, para que eu tenha uma produtividade, um bem-estar animal, uma qualidade de proteína, etc. Um dos gargalos principais da sanidade dos suínos são as infecções respiratórias. E por quê? Porque as infecções respiratórias, elas acometem suínos de várias categorias. E qual que é o impacto dessas infecções respiratórias? É o impacto tanto relacionado à parte financeira, porque eu tenho um prejuízo, quanto também relacionado ao bem-estar desse animal. Então, a partir do momento que eu tenho um animal acometido, eu tenho uma perda devido ao aumento da conversão alimentar, eu tenho uma perda porque alguns desses animais morrem, eu tenho uma refugagem, então assim, eu tenho um atraso no desenvolvimento, sem contar o investimento com medicamento, com a mão de obra do colaborador que vai cuidar desse animal, então o manejo desse animal, então o prejuízo, o impacto financeiro de bem-estar de um animal acometido pelas infecções respiratórias é um prejuízo muito grande. Sem contar que não só ali na fase produtiva desse animal, mas também lá na fase final, quando esse animal chega e ele é abatido. Uma grande percentual das condenações de carcaça, inclusive, são devido a infecções respiratórias. Tá? Então, hoje, quando nós pensamos em gargalos sanitários, a infecção respiratória, ela é, sim, um dos principais. É lógico que eu tenho doenças que são causadas por bactérias, vírus, as infecções respiratórias são agentes primários, secundários, mas, assim, de uma forma geral, sem entrar especificamente nas doenças, eu posso dizer que as infecções respiratórias, elas têm um impacto muito grande, impacto negativo, obviamente, na produção suinícola. Perfeito, Juliana. Ainda dentro desse raciocínio, Júlio, em relação ao protocolo vacinal, né? Como esse protocolo, ele bem planejado e implementado, pode contribuir e melhorar a produtividade em relação à saúde dos suínos ao longo da produção? Muito boa pergunta, Gislaine, porque no momento que uma granja identifica que ela tem um problema sanitário, seja de ordem respiratória, seja de ordem entérica, a primeira coisa que ela tem que se atentar é que ela tem que fazer um diagnóstico inicial. Identificar primeiramente os agentes que estão envolvidos, tá? Se seja um agente ou vários agentes envolvidos. E diagnósticos esses podem ser feitos por análise de frigorífico, né? Propriamente uma necrópsia a campo. Hoje temos PCRs, temos algumas sorologias que podem nos dar muitas informações, né? Que pode chegar a um diagnóstico mais preciso para que realmente a gente tome algumas providências. Quando você tem todas essas informações em mãos, a primeira coisa que você tem que identificar, qual o nível, né, de lesão que eu tenho, qual a gravidade do caso que está sendo tratado. Então, no momento que você tem todas essas identificações, aí parte para que tipo de combinação, né, seja de protocolo vacinal que eu preciso tomar, né, seja um protocolo vacinal massal em toda a granja, né, ou seja, identificado apenas com vacinações apenas de matrizes, né, só do plantel, ou seja, da granja inteira. Então, esse diagnóstico inicial é fundamental, tá, para as ações futuras e até econômicas, porque imagina o investimento que você precisa fazer para você vacinar todo o teu plantel. Então, esse diagnóstico e principalmente você saber o status que você está tratando a tua granja,
Tá? Então, esse é fundamental. Então, existem inúmeros protocolos, né, que hoje contemplam exatamente para que você consiga atingir, né, e resolver esse problema que você identificou, né, problema sanitário, para que realmente diminua os prejuízos que estão impactando, seja uma doença respiratória ou uma doença entérica dentro do teu rebanho. Então, essa análise no todo da real situação, ela é fundamental para qualquer planejamento, antes mesmo de qualquer planejamento aí. É o diagnóstico inicial. Diagnóstico inicial. O diagnóstico inicial é fundamental, né? E os protocolos aí, a nossa orientação realmente é que você discuta, né, com essas informações em mãos, né, discuta com sanitaristas, com consultores, né, ou até com empresas próximas, né, qual que é o diagnóstico, qual que é o protocolo que está sendo utilizado também, porque as doenças elas variam muito pouco, né, seja de região para região, variam muito pouco. Doenças entéricas, respiratórias, que praticamente hoje são os grandes gargalos, né, realmente hoje que impactam, né, os prejuízos aí, aumento de conversão alimentar, condenação de abate, né? Então isso aí é bem pontual, né? Essa questão inicial de você começar com um bom diagnóstico. Perfeito, Júlio e Juliana, a 333 agradece a participação aqui de vocês no podcast. Muito obrigada, Obrigado, Gislaine. Gislaine.